A Perigosa Veda dos Passarinhos Pequenos, Flávia e o Bolo de Chocolate, A Menina de Nome Enfeitado, Tempos Extremos e História do Futuro foram os livros doados à Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves, onde Miriam estudou. Em um bate-papo com os alunos, ela enfatizou a felicidade em estar ali. Já na noite desta quinta-feira, a jornalista e escritora Miriam Leitão e o marido dela, o cientista político, jornalista ambiental e também escritor Sérgio Abranches, foram recebidos com uma apresentação com expressões artísticas e culturais dos alunos do Teatro do Aprendente, no Centro Cultural Casarão das Artes. Os jovens contaram, através de uma encenação, a história de Miriam Leitão. Interpretação e muita música. A arte evidenciando os talentos de nossa terra e reforçando a importância de se fomentar a cultura. Em seguida, os homenageados da noite falaram sobre as obras literárias que estavam lançando no Casarão. Miriam apresentou A História do Futuro, que já é um dos 3 livros mais vendidos no país. Um livro de reportagem que ela mapeia o território do que está por vir, com base em entrevistas, viagens, análise de dados e depoimentos de especialistas, depois de cerca de 4 anos de pesquisas. Tempos Extremos também foi citado. Afinal, este foi o primeiro romance escrito por ela. São 2 livros, né? Um que eu também lancei o ano passado, que é um romance, é o meu primeiro romance, chamado Tempos Extremos, que se passa em Minas Gerais, uma fazenda antiga de Minas Gerais, e as histórias se cruzam, histórias do século XIX e do século XX. São 2 fraturas, né, que o Brasil tem, a escravidão e a ditadura. Esses passados vão dialogar, porque são as feridas abertas do Brasil. Isso é no Tempos Extremos, o romance. E eu também estou lançando esse ano um livro que eu vim escrevendo ao longo dos últimos 4 anos, fazendo muita pesquisa, muita entrevista, muita coleta de dados para falar sobre o futuro do Brasil. Não um futuro hipotético, é um futuro provável, assim, o que a gente tem como potencial, como força, o que a gente tem como risco, que a gente está desatento nos próximos anos e décadas. Então porque o futuro é sempre imprevisível, eu fui colocar o que a gente já sabe que vai acontecer e que a gente precisa se preparar para isso. Chama História do Futuro, o Horizonte do Brasil no século XXI. Miriam já lançou 3 livros infantis. Flávia e o Bolo de Chocolate e A Menina de Nome Enfeitado foram alguns dos destaques na noite desta quinta-feira. Então esse ano eu estou aqui lançando 2 infantis. O desse ano, que é Flávia e o Bolo de Chocolate, que é sobre o preconceito racial, como é que a gente, para superar isso desde a infância, porque somos todos iguais e é assim que é melhor e é mais bonito e é mais Brasil. E A Menina de Nome Enfeitado, que é para ajudar as crianças na fase de alfabetização, porque ele ensina o H. Brincando, ele vai ensinando os sons como nhá, nhá, lhô, lhô, sabe? Esses sons que são difíceis quando a criança está aprendendo a ler. A fotógrafa Rita de Cássia fez questão de estar presente e prestigiar Miriam, com uma foto em mãos, onde ela recebia um diploma entregue pela jornalista e escritora. Rita reforçou o afeto pela família Leitão. Eu sou fã da Miriam, da família inteira, porque a família Leitão mudou Caratinga. Eles são responsáveis pelo progresso de Caratinga. Eu não sei nem o que seria de Caratinga se não fosse eles. É um carinho recíproco. Cada vez que eu chego aqui eu me sinto recarregando as baterias, porque Caratinga me dá muito amor, muito carinho, Caratinga me deu sempre muito incentivo. A professora aposentada, Dona Edna, carinhosamente chamada de Dona Naná por Miriam Leitão, destacou o orgulho de ver o sucesso e de receber o reconhecimento da ex-aluna. É o maior orgulho para mim de vê-la no pedestal que ela está agora, conhecida no Brasil todo. É uma profissão muito difícil, mas ela abraçou por causa do dom que ela tem. Tenho aqui as lembranças das pessoas que me incentivaram no mundo da literatura, Desde a Dona Naná, que me ensinou a ler, o professor Celso, que foi um grande incentivador quando eu tinha, assim,
foi para ele a primeira pessoa que eu confessei assim, morrendo de vergonha, que eu queria ser escritora aos 10 anos. E ele disse que eu tinha chances. Então eu carreguei essa força do professor. Olha como o professor é importante. Porque se ele tivesse dito o contrário, você não vai conseguir, talvez eu nunca tivesse tentado. Sérgio Abranches disse que Caratinga é também a terra dele e que vir até aqui lançar o livro foi fundamental. Para ele, escrever é uma necessidade. Ele falou um pouco sobre o livro Que Mistério Tem Clarice. O personagem principal é uma escritora e ela fala isso. A gente escreve porque precisa de escrever, não porque qualquer outra agenda, né? Aqui tem os muriquis, né? Que são muito importantes do ponto de vista aí do meu outro lado, que é o lado de jornalismo ambiental, né? Mas também é para o Que Mistério Tem Clarice, porque no Que Mistério Tem Clarice eles são personagens, eles fazem parte, sabe? E a reserva aqui de Caratinga tá numa passagem do livro, porque a mulher do filho dessa personagem principal é uma antropóloga que conhece a Karen e que resolve fazer antropologia de muriquis por causa dos muriquis de Caratinga. O sucesso da livrada foi comprovado pelo grande público que se fez presente. O empresário Elcio fez questão, falou do privilégio de estar próximo da literatura de Miriam e Sérgio e aproveitou a oportunidade para garantir alguns exemplares. São pessoas simples, né? Como toda família é. São pessoas empreendedoras, mas nunca esquecem seu ninho. Esse momento para o Casarão das Artes é o momento da comunidade de Caratinga. O momento em que nós temos certeza de que só através da literatura, da educação, através de contar a vida do nosso povo, e mais do que isso, sonhar um pouco mais, como a Miriam ousa no seu livro contar a história do futuro e nos convida exatamente a participar, a ser ator do nosso tempo, para mudar toda uma situação que às vezes fica tão difícil da gente superar. O Casarão das Artes, de parabéns, é um evento de porte importante e de uma caratinguense ilustre hoje, reconhecida em todo lugar que a gente vai e fala, Caratinga, Miriam Leitão, né? Assim como outros tantos caratinguenses ilustres. Então é um dia assim, muito importante para nós, para a família sempre muito orgulho, né? Para a cidade também, a gente sempre vê os caratinguenses falando com muito orgulho do trabalho, da história, da trajetória dela, profissional dela. Isso é muito importante. Para o Casarão das Artes, este foi um momento de celebrar mais uma atividade cultural, desta vez literária, e contando ainda com essas presenças ilustres.